Muita gente passa a vida inteira ouvindo opiniões soltas sobre sexualidade. Mas poucas pessoas realmente sabem a verdade por trás de um dos hábitos masculinos mais comuns, a ejaculação. E antes de qualquer explicação técnica, já vou direto ao ponto, porque essa é a informação mais importante de todo o assunto. Ejacular regularmente faz bem para a saúde da maioria dos homens. Sim, isso mesmo. Algo que muitos veem apenas como prazer também tem impacto real no seu corpo, no seu bem-estar e até na prevenção de doenças sérias. E é impressionante como isso ainda é cercado por tabus e mitos que só atrapalham o entendimento do próprio corpo. E antes de continuar aprofundando nesses benefícios e nas pesquisas que comprovam isso, aproveita e já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, porque assim você não perde conteúdos que realmente fazem diferença na sua saúde sexual e na sua qualidade de vida. Agora sim, vamos continuar. É um processo absolutamente natural, uma resposta fisiológica que pode acontecer durante a relação sexual, na masturbação e até mesmo enquanto você dorme, de forma totalmente espontânea. Isso é importante dizer porque ainda existe quem ache que só existe um jeito certo, quando na verdade o seu organismo reage ao estímulo, ao desejo e aos mecanismos hormonais que fazem tudo acontecer como parte normal do funcionamento corporal. A questão é que, ao contrário do que muitos imaginam, a ejaculação não serve apenas para gerar sensação de prazer. Há um conjunto de respostas internas que afetam seu humor, seu corpo, seu sistema hormonal e até sua saúde a longo prazo. Um dos pontos mais estudados ao longo dos últimos anos é a relação entre ejacula frequente e o risco reduzido de câncer de próstata. Um estudo publicado em uma revista científica de grande relevância, a European Urology, de 2016 acompanhou diferentes grupos de homens e comparou a frequência ejaculatória ao longo do tempo. Os pesquisadores observaram que aqueles que ejaculavam cerca de 21 vezes por mês apresentaram um risco significativamente menor de desenvolver câncer de próstata em comparação com homens que ejaculam 7 vezes ao mês. Pode parecer apenas um número, mas isso já se tornou referência em debates sobre prevenção e saúde masculina. É claro que esse não é o único fator envolvido na proteção da próstata, mas é um dado sólido que muitos homens simplesmente desconhecem. Outro aspecto poderoso é o impacto da ejaculação na redução do estresse. Assim que o corpo atinge o orgasmo e ocorre a liberação seminal, uma cascata de hormônios associados ao bem-estar é liberada como dopamina, endorfina e prolactina. Esses hormônios reduzem a tensão acumulada, ajudam a relaxar e criam uma sensação de alívio físico e mental. É por isso que muitos homens relatam sentir o corpo mais leve e a mente mais calma depois de ejacular. Essa ação hormonal também ajuda a explicar por que a qualidade do sono melhora. Depois de um orgasmo, o corpo entra naturalmente em um estado de relaxamento profundo, facilitando o adormecer e aumentando as chances de um sono mais contínuo e restaurador. Mas não para por aí. Existe também uma relação interessante entre frequência ejaculatória e saúde cardiovascular. Uma pesquisa publicada em 2017 pela revista da American Cardiology Association observou que homens com maior frequência de orgasmo apresentavam menor risco de problemas cardíacos. Isso pode estar ligado à melhora da circulação, aos efeitos hormonais e até à redução do estresse, que é um dos grandes vilões da saúde cardíaca. Todas essas informações já mudam completamente a visão que muitos homens têm sobre o próprio corpo. Afinal, algo que sempre foi tratado como assunto proibido ou motivo de vergonha começa a se mostrar como parte essencial da saúde masculina. E quando entendemos isso, conseguimos olhar para a sexualidade com mais naturalidade e responsabilidade, reconhecendo que o corpo masculino tem necessidades fisiológicas que interferem no bem-estar geral. A saúde sexual não pode mais ser vista como algo separado do resto. Ela conversa com o sistema hormonal, com o humor, com a vitalidade e até com a prevenção de doenças. Muita gente ainda cresce ouvindo ideias equivocadas que ejacular demais faz mal, que diminui testosterona, que deixa o homem mais fraco. E a verdade é que quase tudo isso é mito. Mas antes de entrar nessas dúvidas, nos riscos, nos casos em que a ejaculação diária pode não ser recomendada e na frequência considerada saudável, vale reforçar: o conhecimento é uma das principais ferramentas para um homem manter sua saúde em dia. Não basta apenas saber o que é a ejaculação, é preciso entender quando ela é saudável, quando é sinal de desequilíbrio e como ela se encaixa no funcionamento geral do seu organismo. Aliás, quero aproveitar para te perguntar uma coisa enquanto você continua aqui comigo. Você já percebeu alguma mudança no seu humor, na sua disposição ou no seu sono relacionada aos seus hábitos sexuais?
Muita gente nem presta atenção nisso, mas quando começa a observar, entende melhor o próprio corpo e até identifica padrões que fazem diferença no dia a dia. Se você quiser, comenta aqui embaixo como esse assunto já fez parte das suas dúvidas ou experiências. Porque isso ajuda outras pessoas que também têm receio de falar sobre sexualidade, mas que passam pelas mesmas situações sem saber se é normal, saudável ou preocupante. Compartilhar sua visão pode trazer clareza para muita gente e ainda fortalecer a conversa para que mais homens tenham acesso a informações confiáveis. Agora que você já entendeu os principais benefícios, vale aprofundar em outro ponto que gera muitas dúvidas. Será que ejacular todos os dias pode prejudicar seus níveis de testosterona? Essa é uma das perguntas mais repetidas nos consultórios, nos comentários e em conversas entre homens. Porque existe uma ideia muito difundida de que a ejaculação poderia deixar o homem menos viril, mais fraco ou com baixa hormonal. Só que isso não passa de um mito antigo, reforçado por falta de informação e por interpretações erradas sobre o funcionamento do corpo. A verdade é que durante a ejaculação, pode até ocorrer uma queda momentânea nos níveis de testosterona, mas essa redução é temporária e rapidamente se equilibra. O seu corpo é preparado para esse ciclo. A testosterona volta aos níveis normais em um período muito curto, e isso não prejudica sua saúde, seu desempenho físico ou sua masculinidade. Na prática, ejacular não reduz a testosterona de forma duradoura. O mesmo vale para homens que têm vida sexual ativa, que se masturbam com frequência ou que alternam períodos de maior ou menor atividade sexual. O corpo se ajusta e funciona dentro da normalidade. Mas existe outra dúvida que aparece bastante: ejacular todos os dias pode alterar a qualidade do esperma? Aqui a resposta muda um pouco, porque quando falamos de fertilidade, cada detalhe importa. Homens que estão tentando engravidar suas parceiras geralmente recebem recomendações específicas e sim, nesse caso, ejacular diariamente pode diminuir a concentração e a qualidade dos espermatozoides. Isso acontece porque o organismo precisa de um intervalo para produzir esperma com boa quantidade e mobilidade. Por isso, para quem busca engravidar, o ideal costuma ser ejacular a cada 2 ou 3 dias, respeitando um ritmo mais equilibrado. Fora desse contexto de fertilidade, a ejaculação diária não traz prejuízo relevante para a maioria dos homens. Só que há uma questão muito importante quando falamos de frequência ejaculatória: o equilíbrio. Embora seja saudável ejacular com regularidade, isso não significa que exageros sempre são inofensivos. Em geral, a ejaculação frequente é completamente normal, mas existem 3 situações em que ela pode ser um sinal de alerta. A primeira é quando a prática se torna compulsiva, interferindo no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu humor e até na sua forma de se relacionar com outras pessoas. A sexualidade deve ser parte da vida, e não um fator que domina sua rotina. A segunda situação é quando você percebe um desejo sexual muito acima do habitual, algo que foge do padrão. Isso pode ser apenas uma fase, mas também pode ser reflexo de um desequilíbrio hormonal. Alterações nos hormônios, principalmente testosterona e prolactina, podem mudar o nível de libido e fazer com que o homem procure estímulos de forma exagerada. Não é motivo para pânico, mas é algo que precisa ser avaliado, especialmente se estiver causando impacto no seu comportamento. A terceira situação envolve desconforto físico. Quando a prática é muito intensa, com masturbação vigorosa ou repetida demais, pode haver irritação na pele, vermelhidão, dor e até pequenas lesões no pênis. Isso não é comum quando a frequência é saudável, mas acontece facilmente quando a intensidade ultrapassa o limite do corpo. Por isso, qualquer sinal de dor, incômodo persistente ou irritação deve ser observado com atenção. E aí entramos em outra pergunta que muitos homens fazem: existe uma frequência ideal? A resposta é sim e não. Existe uma média saudável observada em grande parte dos adultos, mas ela não é igual para todo mundo. De maneira geral, homens costumam ejacular entre 2 e 7 vezes por semana, o que é considerado uma variação normal. Entretanto, fatores como idade, níveis hormonais, qualidade do sono, níveis de estresse, estilo de vida e até rotina de exercícios podem influenciar esse número. Homens mais jovens, especialmente adolescentes e adultos jovens, podem ter libido mais alta e ejacular com maior frequência. Já homens mais velhos, em processo natural de envelhecimento, costumam ter uma frequência menor e isso não significa problema algum. É interessante perceber como o corpo responde ao momento de vida de cada um. Se você passa por muito estresse, se está dormindo mal, se tem baixa testosterona ou se vive uma rotina desgastante, a tendência é que a libido diminua.
Isso acaba reduzindo naturalmente a frequência ejaculatória, e isso não significa que o corpo está falhando, mas sim que está enviando sinais sobre outros aspectos da saúde que podem precisar de atenção. O contrário também acontece: períodos de bem-estar, bom sono, prática regular de exercícios e boa alimentação costumam aumentar a libido e melhorar a saúde sexual como um todo. A questão é que quando entendemos esses padrões, deixamos de nos comparar com outras pessoas e passamos a observar nosso próprio corpo. Você não precisa corresponder a expectativas externas, nem se preocupar com números fixos. O mais importante é perceber quando seu padrão muda sem motivo aparente, ou quando algo começa a gerar desconforto físico ou emocional. Aliás, aproveitando que você está acompanhando este conteúdo até aqui, muitas pessoas assistem aos vídeos do canal e ainda não são inscritas sem nem perceber. Às vezes assistem sempre, gostam do conteúdo, mas acabam esquecendo de clicar no botão. Dá uma olhada aí embaixo e verifica se você realmente está inscrito. Se não estiver, aproveita e ativa as notificações para receber os próximos vídeos assim que forem publicados. Isso ajuda demais a continuar produzindo conteúdos que fazem a diferença na saúde e na vida de vocês. Agora que você já entende por que a ejaculação regular pode ser benéfica, quais são os limites saudáveis e como fatores como idade, rotina e níveis hormonais influenciam a frequência ideal, vale aprofundar em outro ponto essencial que pouca gente comenta: a ejaculação não é apenas uma resposta física. Ela está profundamente ligada ao seu bem-estar emocional, mental e à forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Muitos homens não percebem o quanto a pressão, o estresse do dia a dia, a ansiedade do trabalho, as preocupações familiares e até questões financeiras interferem diretamente na sua libido e na própria dinâmica do prazer. Isso acontece porque o corpo não funciona por partes isoladas. Estresse elevado, por exemplo, aumenta níveis de cortisol, que por sua vez desequilibra hormônios envolvidos na libido e reduz a energia sexual. Não é à toa que muitos homens acham que perderam o desejo, quando, na verdade, o corpo está apenas reagindo a uma vida sobrecarregada. E é justamente nesse ponto que a ejaculação, seja durante o sexo, seja na masturbação, acaba desempenhando um papel regulador. Ela ajuda a liberar hormônios associados ao relaxamento, à sensação de calma e ao equilíbrio emocional. Por isso, quando falamos que a ejaculação reduz estresse ou melhora a qualidade do sono, não estamos falando apenas de efeitos superficiais, mas de um mecanismo fisiológico que conecta cérebro, hormônios, sistema nervoso, músculos e humor. É um conjunto completo funcionando em harmonia. E quanto mais entendemos isso, menos enxergamos a sexualidade como algo separado do resto da saúde. Outro ponto relevante é a forma como o corpo reage ao orgasmo e ao pós-orgasmo. A liberação de prolactina, serotonina e oxitocina cria uma sensação de relaxamento que facilita o adormecer e melhora a qualidade do sono. Homens que sofrem com insônia leve ou dificuldade para desligar a mente à noite muitas vezes relatam melhora significativa quando mantêm uma rotina sexual mais equilibrada. Claro, isso não substitui tratamentos médicos para quem tem distúrbios do sono, mas é um efeito natural que demonstra como o corpo responde a estímulos simples, fisiológicos e sem contraindicações, desde que feitos com consciência e respeito ao próprio limite. E quando falamos em saúde cardiovascular, falamos de algo ainda mais profundo. Estudos sérios mostram que homens com maior frequência de orgasmo tendem a ter menor risco cardiovascular, menor probabilidade de eventos como infarto e maior saúde arterial ao longo da vida. Isso faz sentido quando pensamos que a sexualidade está ligada ao fluxo sanguíneo, ao funcionamento do sistema nervoso autônomo e à liberação de substâncias que regulam pressão arterial e tensão muscular. O orgasmo, quando visto além do prazer imediato, é uma resposta fisiológica completa, que movimenta o corpo todo e traz benefícios duradouros. Ao mesmo tempo, é fundamental lembrar que frequência sexual não é sinônimo de saúde sexual plena. Existem homens com libido alta que têm dificuldades emocionais profundas, assim como existem homens com libido mais baixa que vivem vidas sexuais satisfatórias e equilibradas. O importante é observar se há coerência entre aquilo que o corpo sente, aquilo que a mente deseja e aquilo que a rotina permite. Se em algum momento a ejaculação se tornar compulsiva, se virar uma forma de fuga emocional, se começar a causar irritação, dor ou interferir em outras áreas da vida, esse é o momento de procurar ajuda especializada. Um urologista, um sexólogo ou um terapeuta sexual podem ajudar a identificar se há desregulação hormonal, questões emocionais não resolvidas ou comportamentos compulsivos que mereçam atenção.
Também é importante reforçar que, apesar de todos os benefícios, a ejaculação não é uma cura mágica. Ela não substitui bons hábitos como alimentação equilibrada, atividade física regular, bons níveis de vitamina D, sono adequado e controle do estresse. A sexualidade masculina é influenciada por um conjunto amplo de fatores, e ignorar qualquer um deles pode comprometer a saúde como um todo. Por isso, quando dizemos que ejacular todos os dias faz bem para a maioria dos homens, estamos falando de um estilo de vida que engloba corpo, mente e rotina. E já que estamos falando de estilo de vida, vale pensar por um instante em como você lida com sua própria energia sexual. Você conhece seu próprio corpo? Sabe identificar quando a libido aumenta ou diminui? Percebe quando está mais cansado, mais estressado ou mais ansioso? Consegue distinguir prazer saudável de escapismo emocional? A resposta para todas essas perguntas é fundamental porque a ejaculação, apesar de simples, acompanha seu estado físico e mental de forma muito precisa. A sexualidade masculina é uma espécie de termômetro do bem-estar global. Quando o corpo está bem, a resposta sexual flui naturalmente. Quando algo está fora de equilíbrio, o corpo dá sinais e muitas vezes o primeiro sinal vem na libido. Por isso, observar seu próprio padrão, ao invés de se comparar com padrões externos, é uma das maiores formas de autocuidado. Respeitar seu ritmo, seus limites e suas necessidades é sinal de maturidade e saúde. E entender tudo isso não só melhora sua vida sexual, mas também te ajuda a construir uma relação mais tranquila consigo mesmo, com seu corpo e com sua saúde emocional. A sexualidade é uma parte natural da vida e deve ser vivida sem culpa, sem tabu e sem pressão. E antes de encerrar, aproveita um momento para refletir sobre o conteúdo que você acabou de acompanhar. Se ele te ajudou a entender melhor o seu corpo, sua saúde e sua sexualidade, compartilhe essa informação com alguém que talvez precise ouvir isso também. Muitas vezes, uma conversa sincera ou um vídeo como este abre portas para que outros homens entendam que falar sobre saúde sexual não é fraqueza, é cuidado, é prevenção, é maturidade. Aliás, deixe aqui nos comentários como você percebe seu próprio ritmo, se já tinha ouvido falar desses estudos sobre ejaculação regular ou se descobriu algo novo hoje. É sempre interessante ver como cada um vive e compreende sua própria sexualidade. E muitas vezes as experiências compartilhadas acabam ajudando outras pessoas que passam pelas mesmas dúvidas.